Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 13 de maio, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal. Gráfico do Ibov, gráfico diário. Deixa eu só marcar aqui então, ó, a região de resistência dos topos anteriores, né? Ele veio testar esta região aí semana passada, bateu cabeça, fez um movimento de correção, né? Então, aqui é um ponto importante para ser observado no curto prazo, a faixa dos 130 mil, tá? Se eu for num tempo gráfico menor, o gráfico de 120 minutos, né? Reparem que o Ibovespa, ele vinha numa movimentação, desde que ele deixou fundo aqui por volta do dia 18 de abril, ele vinha numa movimentação de topos e fundos ascendentes, né? Então, ele estava ali deixando o movimento de topos e fundos mais altos, certo? Até que ele fez essa movimentação aqui mais forte, né? Então começou a fechar abaixo aqui dos 128 mil, que é esse paviozinho que ele deixou ali. E agora ele vai tomar uma decisão, né? Se ele iniciar a movimentação para baixo, né? Movimentação de queda, né? Topos e fundos descendentes. Ele tem um suporte, tá? Pela MIMA 72, então no curto prazo ele está tentando segurar aqui nessa faixa dos 127.500, né? Inclusive, se você observar aqui na movimentação de alta, ele deixou um topinho por aqui também, né? Então, no gráfico de 2 horas, ele rompeu, tá voltando para testar, por enquanto tá segurando, tá? O que eu diria aqui, olhando este gráfico de 2 horas, né? Então, um tempo gráfico menor, é que o Bov deu uma consolidada no curto prazo, né? Entre os 127.500 a 129.700, 130 mil. Como ele está numa região de resistência do diário, né? Então, uma resistência ali que é uma resistência pesada no momento, né? Ele precisa romper realmente para andar. Eu diria que é um ponto onde o Bovespa tende a bater cabeça e ainda retomar sua movimentação de queda, tá? Então tomaria muito cuidado, tá tendo uma reação interessante aí no dia de hoje aí na região dos 127.500, está testando ali o fundinho que ele deixou na sexta-feira, mas de qualquer forma não está trabalhando acima dos topos anteriores, então ficaria bem atento ali com relação ao Ibov. Se voltar para essa região de topos anteriores e bate cabeça, a ideia seria testar mais uma vez a região dos 127.500. A partir do momento que ele perde os 127.500, aí sim eu vejo o Ibovespa retomando sua movimentação de queda e podendo aí voltar para testar os fundos anteriores na faixa dos 124 mil. Então, 127.500 no curto prazo passa a ser um ponto importante ali de atenção como um suporte. Vamos lá, sempre tem a possibilidade do preço ele reverter, né, essa movimentação de queda que ele vem ali fazendo desde o início do ano, né, apesar de ser uma queda ali que não tem sido um movimento muito forte, né, tem sido até mais lateral, né, mas assim, é um lateral onde ele tem deixado topos e fundos mais baixos, né, só você observar que ele deixou um fundo mais baixo em abril, se comparado com os fundos que ele deixou em março, né? E os topos ali dá para a gente ver claramente que tem deixado topos mais baixos, tá? Vamos lá, pessoal. Então, assim, eu tenho um viés ainda pelo gráfico diário de que Bovespa tende a testar os fundos anteriores. Mas, como sempre existe a possibilidade do preço reverter essa movimentação, iniciar a movimentação de alta, passo a começar a pensar ali numa movimentação de uma retomada de alta, quem sabe ali voltando para testar as máximas de 134 mil, a partir do momento que o preço começa a trabalhar acima de 130, tá? Então, a partir do momento que a gente tem o Ibovespa rompendo este topinho anterior, e aí, rompendo o topo anterior, dando uma puxadinha para cima, já começa a ficar ali em observação para ver o que está interessante em compras, porque movimentos de pullback, na minha opinião, vão ser oportunidades de compra, tá? Enquanto ele não rompe, ainda vejo que o mais provável é continuar a movimentação que ele vem fazendo desde o início do ano, tá? Então, bastante resistência no 130 mil, né? Cuidado, ele pode ser que ele ainda venha testar aquela região, e aí testando ali, não rompendo, volta mais uma vez para testar o 127.500. Curto prazo, 127.500 está trabalhando como suporte, mas se perdido esse 127.500, a ideia seria voltar para testar os 126 mil, né? 125.900, 126 mil, e até mesmo com possibilidade de ir lá para testar o 124, tá? Então, acho que não mudou muita coisa, né? O Ibov ainda segue abaixo dos 130 mil, que é um ponto de resistência.
Curto prazo, ele está começando a ganhar esse suporte no 127.500, mas eu não vejo ali que a partir deste ponto ele vai iniciar uma movimentação de alta mais consistente, tá? Ainda vejo que o viés é para baixo, está numa região de resistência, mas vale a pena observar, né? Principalmente o teste ali do 130, tá? Então, vamos acompanhar o Bovespa na região do 130 e também no 127.500, tá? Perdendo 127.500, a ideia é voltar para testar os fundos anteriores. Gráfico do dólar, WDO FUT, e vamos lá. Bem, dólar tá bem chato, né? O dólar ele deu uma pernada de alta, né? Se você pegar aqui desde o dia 10 de abril, opa, deu essa puxada aqui para cima, voltou para testar aqui a faixa dos 115, 120, né? Então deu esse movimento de correção. Quando ele chegou aqui, a minha expectativa é que ele desse outra pernada de alta, tá? Ele até tentou aqui, né, com esse candle aqui gigante no gráfico diário, tentou iniciar a movimentação de alta, mas falhou e mandou para baixo. Perdeu aqui os 120, e aí eu ficava de olho, né, acreditando que ele bater no 120 ainda tentaria mais uma vez para baixo, pelo menos para testar aqui a região dos 5.020, né, seria ali a faixa dos R$ 5,02, mas não, ele mandou novamente para cima, né, passou para cima dos 120. Ele tem uma linha de tendência, se eu traçar pelo gráfico de 120 minutos, próximo da região atual. Então, se eu pegar aqui, traçar uma linha nos topos dos 120 minutos, repara que ele vem testando esta região e vem sentindo, né? Ele sentiu ali na semana passada, fez movimento para o back, tentou novamente, não conseguiu. Ele começa a deixar um pivôzinho, né? Uma região de um fundo anterior no gráfico de 2 horas aqui na faixa dos 130, tá? Então, é uma região de suporte de curto prazo, mas a partir do momento que ele começa a trabalhar abaixo desse 130, ele vai ter o 120 para ser testado e quem sabe ele volte aí para testar novamente a região dos 5.060. Então, assim, o dólar, difícil falar exatamente o que ele vai fazer. Ele está numa região de resistência pela linha de tendência. O que eu diria aqui para o dólar é o seguinte: acima de 130, eu vejo ainda assim uma possibilidade de mais uma pernada de alta do dólar, certo? Mas ele precisa segurar acima de 130 e precisa romper os topos anteriores. Por outro lado, ele está em região de resistência, linha de tendência. Então também não está muito fácil para pensar na compra, né? Pode ser que você compre aqui, ele não rompa a linha de tendência, perca ali os 130, e aí se ele perder os 130, vai lá para a região dos 5.060, região dos R$ 5,06, tá? Então, assim, dólar, um ponto de resistência, tem resistência pela mínima 72, mas não perdeu 130, inclusive ele veio testar, já está tendo uma reação ali, né? Acho que tem que acompanhar, pessoal, não tem muito o que falar para o dólar, tá? O que eu diria aqui para o dólar é, perdeu 130, a ideia, 5,30 no caso aqui é 5,13, né? Perdeu 5,13, a ideia é voltar para testar os R$ 5,06. Rompeu para cima dos 5,18, tem esse topinho aqui no 5,19, então rompeu para cima dos topinhos anteriores, a ideia é voltar para testar 5,22, né, 5,20 e 5,22, com possibilidade de uma retomada da alta, indo buscar a faixa dos 5,30. Então vai depender muito do que ele vai decidir por aqui, é um ponto de decisão, tá? Acima de 5,18, 5,19, vejo um dólar mais para cima, iniciando a movimentação de alta ali mais consistente, com alvos até 5,30, tá? No meio do caminho tem um ponto ali de atenção na faixa de 5,22. E abaixo do 5,13, né, que é o pivôzinho que ele está deixando agora, a ideia seria voltar para testar a faixa dos R$ 5,06, que também é um ponto ali de atenção, tá? Então, por enquanto, o dólar ali pouco mais travado, né, ameaçando a movimentação de alta, mas com uma certa dificuldade no curto prazo, mas eu ainda não descarto a possibilidade desse dólar dar mais uma puxada para cima, tá? Só tem que ficar de olho aí se ele vai conseguir permanecer acima de 5,13. Perdeu 5,13, aí eu já mudo minha leitura, meu pensamento, e vejo que a ideia seria realmente o dólar voltar para testar ali a faixa dos 5,6 novamente como um suporte, tá ok? Então é isso aí para o dólar. Bem, pessoal, vamos lá. Trazendo os candidatos, né? Então, o primeiro candidato aqui que eu gostaria de trazer para vocês é o gráfico de Marco Polo, POMO 4. Considero um candidato ali interessante, né? Pensando em relação risco-retorno, ele tem 3 linhas verdes, ROC 17,34 sozinhos abaixo de zero.
A linha vermelha veio aqui para testar o preço, ele já está tentando reagir. Então, assim, eu gosto da região, tá? Além disso, né, ele tem um nível de preço aqui, né, um pivôzinho que ele deixou quando ainda tinha aquela movimentação mais consistente de topos e fundos ascendentes. Então, assim, a ideia é que Marco Polo já comece a reagir por aqui. Tem alguns desafios no meio do caminho, né? Então, por exemplo, opa, deixa eu dar um zoom aqui aproximando. Repara que ele vinha na movimentação de topo fundo ascendente, né? Eu não vou desenhar todo o movimento, mas repara aqui que ele vinha na movimentação de topo fundo ascendente. Aí aqui ele deu uma puxada para baixo, né? Deixou um pivôzinho aqui, tentou mandar para cima, não conseguiu. Ele já sentiu uma vez aqui essa região dos R$ 7,05, tá? Aqui, né? Então, R$ 7,05. Ele já deu uma sentida naquele ponto, mandou para baixo e veio testar novamente esse fundo aqui no 6,50 e está segurando, tá? O primeiro ponto ali, que aí eu já vejo que é uma barreira meio chata, é justamente essa região do 7,5, 7,10, né? Mas, de qualquer forma, entendo que é um ativo que está numa tendência de alta. Então, se eu pego aqui o gráfico semanal, vocês conseguem perceber que ele deu uma pernada para cima, corrigiu, veio testar a região do pivôzinho anterior, fundinho anterior, está em cima de linha verde. Só vocês repararem, né, a última reação que ele teve na linha verde, né, o movimento que ele fez. Então, ainda vejo que é um ponto de suporte interessante para compra, pelo menos acreditando no teste do topo. E a relação risco-retorno é favorável para a compra, né? Imagina, você entra aqui com uma compra com stop aí de uns 7,2 ali por cento, só que com alvo, se ele for testar as máximas lá de 100%, né? Então dá pelo menos ali um 2 para 1. Por isso eu gosto bastante do gráfico de Marco Polo e entendo que está numa região interessante ali de compra, tá? Gráfico diário, o ponto de atenção vai ser justamente ali próximo dos R$ 7,00, R$ 7,02. Vamos lá, para quem acredita em Marco Polo, gosta aí do gráfico também, está pensando em entrar em numa entrada ali de compra, né? Chegou no 7,02, começou a sentir por ali, pô, não quero correr risco, ou pelo menos quero evitar, né? O preço andou um pouquinho ali a meu favor, quero evitar de ser estopado. Tem a possibilidade de colocar no 0 a 0, tá? O único detalhe é, você pode colocar no 0 a 0, ele faz mais um teste da linha vermelha, faz mais um teste aí da região dos 6,50, não perde, depois faz algo parecido com isso. Vai acabar te tirando da operação, tá? De qualquer forma, eu gosto de Marco Polo, entendo que é um bom candidato para ficar de olho, tá num setup que a gente gosta bastante aqui no Ficube, que são 3 linhas verdes evitando linha vermelha. Vamos ver se ele ajuda ali e retoma a movimentação de alta, tá? Outro candidato que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o gráfico de Ipera. Só que aí tem uma observação, tá? Ipera seria mais com o pensamento ali na venda, tá, pessoal? Ele chegou num alvo pela linha vermelha do gráfico semanal, tá? Ele chegou aqui na segunda linha vermelha, mas repara o seguinte, Ipera ele vem numa movimentação de topos e fundos descendentes, né? Então ele vem deixando topos e fundos mais baixos, e recentemente ele perdeu aqui esse fundinho dos 30 e 70, voltou para testar. Qual que é a ideia aqui para a Ipera? É que ele volte para testar esse fundo deixado recentemente, tá? Então, pensando em mais um teste, pelo menos os 27,30, eu vejo que é um candidato, sim, que ainda pode mandar para baixo. Como a gente tem o Ibovespa ali em região de resistência, né? Se realmente o Ibovespa voltar para testar de novo 124 mil, Ipera pode ser um candidato ali que ajude, né, na movimentação. Tem, na verdade, uma ajuda ali da movimentação de queda do Ibov e acabe voltando ali para testar os fundos deixados recentemente, tá? Então, gosto de Ipera na venda, tá numa região que me chama a atenção, né, que é justamente esta faixa aqui dos 30 e 75, né? O único detalhe é que Ipera precisa ficar abaixo, pelo menos dos fundos deixados recentemente, né? 29,60. Começar a deixar um fundo mais baixo que o anterior, aqui 29,75, né? Colocar um stop acima do pivô que ela vai formar em breve, pode ser aqui nos 30,65, depende da movimentação. Se ele ainda continuar um pouco mais para cima, abaixo da linha vermelha, ainda vejo como ponto de venda. A partir do momento que ele começa a demonstrar algo parecido com isso que eu desenho no gráfico, acho que a ideia é pensar numa venda, stop acima do topinho anterior. Primeiro alvo eu colocaria aqui próximo dos 29, 29,10. E aí, se perdi dessa região, ir lá para testar os fundos nos 27,20, R$ 27, tá? Então, Ipera, na minha opinião, ainda é para baixo. Acabou de fazer um fundo mais baixo que o anterior. A ideia é que ele ainda faça pelo menos o teste desse fundo. Outra possibilidade também, né, para quem gosta aí de utilizar Fibonacci, é pegar uma retração dessa última pernada para baixo,
50% está nos 30,95, 61% está nos 31,87, chegando nestes pontos importantes ali de atenção, onde acredito que o preço tende a bater cabeça e mandar para baixo novamente, tá? Então, Ipera, na minha opinião, ainda um candidato ali de queda, né? E a ideia seria pensar em uma venda ali, pelo menos acreditando no teste dos fundos, tá, pessoal? Bem, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500. Bem, vamos lá, S&P 500, bem, ele rompeu a região dos 120, né? Tá vindo aqui para buscar os 260, que é a máxima topo histórico ali do S&P 500, tá? Chegando no ponto meio chato ali, tá? Mas ele fez um belo movimento ali, né? Desde que deixou o fundo lá por volta do dia 22 de abril, vem uma movimentação ali de alta, certo que ele não tá estourando ali para cima, tá? Para quem está comprado, o mercado americano, muita atenção aí nos 260. Veja até a possibilidade de renovar topo, tá? Pelo gráfico semanal S&P 500 ainda tem uma condição de alta, né? Então ele vem numa movimentação de topos e fundos ascendentes. Este movimento aqui eu vejo pelo semanal foi um pullback da pernada anterior, onde ele pode simplesmente renovar topo. Qual que é a grande questão? É procurar compras aqui, né? Para quem está procurando compra aqui nos 250, 260, já é uma região onde pode ter um pouco mais de dificuldade, onde ele tende, né, a travar um pouco mais o preço. De qualquer forma, se ele voltar para testar aqui a faixa dos 120, é uma região onde eu observo, né, porque se ele tem uma reação por aqui, gosto da região, entendo que seria para formar um pivô e mandar para cima novamente. Outra possibilidade para o S&P 500 é romper esta região de topo anterior nos 260, e aí quando ele faz uma correção, forma o pivôzinho. Também gosto ali acreditando na continuação da movimentação de alta, né? Então, S&P 500, na minha opinião, é para cima. O único detalhe é o fato de que ele está ali próximo dos 260, que é a máxima histórica, onde ele tende a ter um pouco mais de dificuldade no momento, tá? É isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos uma excelente semana. Bons trades. Semana que vem estamos de volta aqui com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Então é isso aí. Boa semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.